Bom dia a você que nos acompanha no YouTube para o terceiro dia da nossa Semana do Evangelismo da Mulher. Jamais se esqueça que Deus pode reescrever a sua história. Para iniciarmos então a nossa programação de hoje, eu gostaria de convidar a Maria Fernanda, que vai nos abençoar em oração. Bom dia, Mafê! Bom dia, Denise. Bom dia, pessoal. Vamos orar? Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para louvar o Teu nome. Pedimos que agora o Senhor abra nossas mentes e coração para que nós possamos receber a Tua palavra conforme a Tua vontade e que isso toque nossos corações e que isso abençoe nossas vidas e famílias. Que o Senhor abençoe a programação de hoje, que o Senhor esteja também com a palestrante que estará conosco. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olho para o mundo e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade, no interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão, preciso entender. Muitas são as
Você já teve a impressão de que Deus está conduzindo de forma errada a sua vida? O grande problema é quando nós tentamos escrever a nossa história sem a condução de Deus. E aí, tudo vai mal. Eu quero convidar aqui a nossa pregadora de hoje, a Kelly Monteiro. A Kelly é membro da Igreja Adventista do Capão Redondo. Bom dia, Kelly. Seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe durante a mensagem de hoje. Olá, Denise, tudo bem? Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer hoje poder estar compartilhando com vocês um pouco mais da palavra de Deus. Amém, obrigada. Os próximos momentos são com você. Bem-vinda. Obrigada, Denise, pelo convite. É sempre um prazer estar junto com o Ministério da Mulher, esse ministério que deixa a nossa igreja cada vez mais bonita, né? Mais florida com essas mulheres aí abençoadas, né? Vamos então começar? Bom, como a Denise já falou, o título do sermão de hoje é Ele tem o melhor enredo. Poxa, se a gente tivesse noção de como Deus desenha o nosso enredo, como existe um pano de fundo atrás das nossas histórias, certamente nós deixaríamos que Deus conduzisse todos os passos da nossa vida. Mas, infelizmente, não é assim que a gente faz em todos os momentos, né? Algumas vezes a gente quer ter o controle, né? A gente acha que a gente tem uma ideia melhor. Eu quero começar contando para vocês a história de Helena, uma personagem fictícia, tá? Mas Helena, ela foi criada num lar cristão, com todo amor, carinho, recebeu a melhor educação que seus pais poderiam oferecer e também recebeu muitos ensinamentos de muitas doutrinas, muitos princípios, que em muitos momentos da vida dela, ela achou que aquilo ali não fazia tanto sentido. Na idade adulta, Helena decidiu, então, se casar. E ela encontrou, então, um companheiro que não compartilhava das mesmas ideias que Helena tinha, né? Ele não tinha os mesmos princípios que ela. E o tempo foi passando, até que algumas brigas aconteceram. O casamento de Helena, infelizmente, acabou. E ela, então, volta para a casa dos pais. Quando ela está na casa dos pais, ela começa a pensar, será que os meus pais foram os culpados pelo fim do meu casamento? Porque eles me disseram tantas coisas que eu deveria fazer, o modo como eu deveria conduzir a minha vida, são tantas regras, tantos princípios, que eu acho que foi isso que acabou com o meu casamento. Então, ela começou realmente a culpar os pais. Ela não culpou os pais pelo que aconteceu na infância dela, que foi uma infância feliz e tudo mais, mas na vida adulta, ela começa a culpá-los, achando que, olha, se eu tivesse tido mais liberdade, se eu tivesse conhecido um pouco mais das coisas do mundo, eu teria feito meu marido mais feliz, eu teria tido um casamento diferente. E aí, então, com esse pensamento, rancorosa com os pais, achando que os pais tinham sido os verdadeiros culpados da sua vida, não está dando certo no rumo que ela gostaria, então Helena decide que ela quer mudar de vida, ela quer virar a página da vida dela. E até aí tá ótimo querer virar a página da vida, né? Alguns momentos da nossa vida realmente é preciso, é necessário a gente olhar e falar assim, isso aqui não tá bom, vou fazer diferente. No caso de Helena, então, ela procurou um emprego e agora, conseguindo ganhar ali o seu salário, ela pôde, então, decidir aonde morar. E foi morar com uma amiga. Essa amiga de Helena também não tinha os princípios cristãos. E aí, Helena achou que aí ela iria viver a melhor parte da sua vida. Junto com essa amiga, ela, então, começou a sair, começou a se divertir e ela realmente se sentiu livre dos seus pais e livre das doutrinas que Deus tinha colocado na vida dela em tantos momentos que ela achou que aquilo ali não tinha feito bem a ela. Mas todas as nossas ações trazem consequências, né? E no caso de Helena não foi diferente. Ela começou a descobrir também que muita coisa no mundo que parece uma liberdade é, na verdade, uma verdadeira prisão. A prisão do vício, a prisão das contendas, a prisão dos prazeres, que no final de tudo
ela não sentia felicidade vivendo toda aquela liberdade. Pelo contrário, a angústia de Helena continuava cada vez maior. Então, ela começou a pensar, será mesmo que essa liberdade que eu tanto busquei, que eu achei que me traria felicidade, será mesmo que essa é a liberdade que Deus esperava que eu vivesse? Será que era essa liberdade que os meus pais estavam querendo me privar, mas, na verdade, era uma liberdade que trazia dor e sofrimento? Pois é, a virada da vida pode acontecer mais de uma vez. No caso de Helena foi assim. Ela virou a página saindo dos princípios da igreja, mas depois ela teve a oportunidade de virar a página voltando novamente para os caminhos de Cristo. Mas agora, uma outra mentalidade, uma ideia diferente. Sabe, também tem um personagem bíblico que fez uma virada de vida. Jacó. Jacó, ele era um irmão que sempre sonhou em ter aquilo que o seu irmão Esaú tinha, que era a primogenitura. Ele pensou assim, bom, eu seria tão mais feliz se eu tivesse nascido primeiro. E ele recebeu uma promessa de que ele receberia a bênção do primogênito. E ele pensou assim, se eu vou receber a bênção do primogênito, por que Deus não me fez logo nascer primeiro? Eles eram gêmeos. Mas por que Esaú teve que nascer primeiro? Eu deveria ser o primeiro a nascer. E ele começou a achar que Deus tinha errado na vida dele. Você já também sentiu que Deus errou na sua vida? Sendo bem sincera com vocês, eu já tive essa conversa com Deus. Eu já olhei para o alto e falei, Senhor, está fazendo errado. Muita arrogância, né? Mas é assim. Isso é conversa com Deus. Isso é o que a oração deveria ser para nós, uma conversa. Eu já tive essa conversa dizendo, Senhor, por que não? Se eu estivesse no seu lugar, Senhor, eu faria diferente. Sabe quando você ora por uma criança que está numa UTI e você pensa assim, nossa, na minha cabeça, o meu plano é, se essa criança acontece um milagre na vida dela e ela consegue sair desse hospital com saúde, os médicos vão saber que Deus existe. Sabe aquele familiar dessa criança que não acredita em Deus ou que saiu da igreja? Se essa criança for curada, eles vão voltar a acreditar nos milagres de Deus. E assim a gente vai preparando o nosso enredo da história, né? E pensando, Senhor, faça a cura dessa criança, porque vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para a criança, vai ser bom para os pais, vai ser bom para a igreja vai novamente acreditar nos teus milagres, no teu poder. Vai ser bom para os familiares dessa criança, que alguns já estão afastados, aqueles médicos que não vão à igreja, mas que vão saber do testemunho de uma mãe, de uma igreja que orou e que aconteceu um milagre. E aí, então, o milagre não vem. Pois é frustrante quando a gente imagina que os planos que nós tínhamos iria fazer tantas coisas maravilhosas, mas Deus parece não concordar com o meu plano. Parece que o meu plano não é o melhor para Deus. E isso dá uma confusão, porque a gente pensa assim, bom, se Deus não quer curar uma criança que está sofrendo numa UTI, devolvê-la aos pais com saúde, então, no que é que Deus está usando o poder dele? Na história de Jacó, também existiram muitos questionamentos assim. Jacó, ele quis, desde criança, herdar não a parte financeira do pai. O desejo dele é que ele pudesse herdar a parte espiritual, que ele fosse ali realmente aquele que conduziria a sua família, que iria mostrar o caminho certo. A descendência dele seria aquela descendência da promessa divina. E ele tinha no seu coração um anseio muito grande de cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Mas, um detalhe, ele queria cumprir a sua própria maneira. Às vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas a nossa própria maneira. Queremos ajudar Deus com aquilo que nós entendemos que deve ser o melhor, com certeza.
E Jacó, então, vê uma oportunidade ali. Obcecado por essa ideia de ser o primogênito espiritual da família, aquele que herdaria as bênçãos de Deus, ele, então, conseguia enxergar em todos os momentos uma brecha para conseguir tirar de Esaú essa primogenitura. Foi, então, que um dia, Esaú, chegando de um dia de trabalho, cansado, faminto, ele, então, decide que ele quer comer, ele quer agora, aquele minuto, como se a comida fosse o mais importante da vida. Então, Jacó se aproveita da situação e fala assim, você não quer trocar, então, comigo? Eu te dou um prato de comida delicioso em troca da primogenitura. Esaú não se importava tanto com essa primogenitura. Para ele, não era algo importante. Então, ele decide que sim, vamos fazer essa troca. Fizeram a troca. Passado-se um tempo, Jacó pensou assim, né? Eu acho que meu irmão trocou, mas na hora H, acho que ele não vai aceitar de fato, né? E aí, Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, disse para ele um dia assim, meu filho, eu ouvi uma conversa atrás da porta. Olha aí como as coisas acontecem, né? Quando as coisas começam errado, a tendência é que tudo vá dando errado. Ela ouviu uma conversa atrás da porta, dizendo que o pai daria a bênção naquele dia a Esaú. Então ela falou assim, ele saiu para caçar. Vamos fazer o seguinte? Você fica aqui comigo. Eu vou pegar um dos nossos animais, eu vou fazer uma comida especial e nós vamos chegar até o seu pai e fingir que você é Esaú. Ele falou, mas como eu vou fazer isso? A minha pele é diferente de Esaú, ele é peludo, eu não tenho pelos. Como é que a gente vai fazer isso? Ela falou, não, fica tranquilo, eu tenho um plano. Nós vamos fazer assim, vamos enganar seu pai, ele já está cego mesmo, ele só vai tatear e a gente coloca algo na sua pele que vai parecer um pelo, que vai parecer com o de Esaú. E você vai ver como o seu pai vai te dar a bênção. E o plano se seguiu. A princípio, nem parecia um plano que daria certo, né? Um plano, às vezes, a gente olha até infantil, né? Como é que o pai vai se confundir? E a voz, né? Mas o plano deu certo. E então, ele recebe a bênção no lugar de seu irmão. E aí ele pensa, bom, tá vendo? É assim que se faz. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. A gente, às vezes, acha que é assim, né? A gente só precisa fazer do nosso jeito, que as coisas dão certo. A princípio, pode até parecer que deu certo, mas no caso de Jacó, ele se arrependeu amargamente, porque ele quis dar uma ajuda nos planos de Deus. Rebeca, sua mãe, ela incentivou que o seu filho pudesse fazer algo que iria contra os princípios, que ele pudesse enganar o seu próprio pai. E como consequência disso, depois que Jacó recebe a bênção, não resta mais alternativa para ele que não seja fugir. E foi isso que Jacó fez. Ele teve que fugir. E Rebeca, que amava tanto aquele filho, nunca mais pôde estar com ele. As consequências das nossas atitudes, elas vêm. Pode demorar um pouco, mas elas vêm. Então, nós precisamos ter muita certeza daquilo que nós estamos fazendo, das decisões que estamos tomando no nosso dia a dia, porque essas consequências, às vezes, elas não atingem só a nossa vida, mas atingem a vida das pessoas que estão ao nosso redor também, como aconteceu com Jacó, como aconteceu com Rebeca. Jacó, então, fugido, porque seu irmão disse, olha, eu estou irado, como é que Jacó tirou de mim a bênção? Eu vou matar Jacó. Assim que meu pai falecer, eu vou matar Jacó. Então, Jacó não esperou para ver, né? Fugiu. E ele fugiu angustiado, triste, revoltado, se sentindo sozinho, abandonado. Sabe quando você faz algo que te envergonha, que te deixa assim, triste, que você pensa assim, olha, Deus, não tenho nem coragem de orar, não tenho nem coragem de me ajoelhar aqui, porque realmente eu pisei na bola. Era esse sentimento de Jacó. Ele se sentia extremamente indigno, porque ele tinha pecado, conscientemente. E às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas ele fez algo, mas não é tão grave assim, né? Poxa, já não tinha promessa para ele? É só encurtar o caminho. Ele só encurtou o caminho. Às vezes a gente acha que
pequenas atitudes, ao nosso ver, não são grandes aos olhos de Deus. Mas nós temos que ter a consciência de que todo pecado nos afasta de Deus, seja ele para você pequeno ou grande. E esse pecado de Jacó o afastou terrivelmente de Deus. Ele fugiu sozinho, angustiado. E ali sem conseguir nem mesmo orar. Ele, então, se encontrou ali cansado. E ele deita em uma pedra, faz uma pedra de travesseiro. E ali ele tem um sonho. O sonho que Jacó teve muda tudo. É a virada de página que ele precisava. Depois que Jacó adormece, ele tem um sonho em que uma escada brilhante chegava do céu até o chão. E anjos subiam e desciam, e no topo da escada estava Deus. Jacó, depois desse sonho, ele sentiu que Deus estava dizendo para ele: olha, Jacó, apesar dos seus erros, apesar daquilo que você fez, ter me afastado de você, mas eu estou disposto a trazer reconciliação. E sabe, a escada representa ali o próprio Cristo, porque a Bíblia diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A escada era o caminho que ligava o céu à terra. E quem é que faz essa ponte entre o céu e a terra, senão o nosso Cristo? E era ele ali representado que dizia para Jacó: você tem uma nova chance, você pode recomeçar. E é o mesmo Cristo que quer dizer hoje para mim e para você: você tem uma nova chance, você pode recomeçar tudo novamente. Mas você precisa mudar, você precisa virar a página. E assim, Jacó, quando ele acorda, ele se depara com aquela situação de ter vivido algo que ele sabia que era extremo, sobrenatural. Ele então decide que ele vai virar a página. Seguindo a história, nós vimos que Jacó chega então à casa de Labão, onde ali ele encontra a filha de Labão, se apaixona e decide que ele vai trabalhar para conseguir então ser um pai de família e recomeçar sua vida. E até aí estava tudo indo bem. Só que ele começou a prosperar tanto que Labão começou a achar que, não sei não, acho que eu vou mudar as regras desse jogo. Jacó parece estar recebendo mais do que lhe é devido. E então Labão, como sendo o chefe de Jacó, decide então que o salário de Jacó iria mudar. Eles tinham combinado que ele receberia um tanto por um tanto de trabalho. Só que aí Jacó começa, Labão olha e fala assim: não, acho que eu fiz errado, vou mudar. Jacó não pode ganhar mais do que eu, né? Não pode prosperar mais do que eu. E começa a mudar. E eu não quero me atentar muito nessa parte da história, porque o foco é outro. Mas o que eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar aqui, é que Labão enganou muitas e muitas vezes Jacó. E sabe por que Jacó continuava ali, sendo enganado, vez após vez? Porque Jacó, ele pensou assim: eu tenho que aguentar, porque essa é a consequência do meu pecado. Jacó, no fundo, não tinha se perdoado, assim como Deus o havia perdoado. E quando a gente não se perdoa, quando a gente continua se sentindo indigno, a gente tem essa postura diante da vida, diante de outras pessoas, como se nós nunca fôssemos mais merecedores das bênçãos de Deus. E a gente acaba se conformando. E Jacó foi se conformando com aquilo que estava sendo apresentado para ele, simplesmente porque ele não se sentia perdoado o suficiente. Até que um dia, Jacó começa a olhar para a sua própria história e fala: não, isso aqui precisa ser diferente, eu preciso mudar. E ele então decide voltar para sua terra natal, a terra que ele tinha fugido de Esaú. Mas ele tinha medo, ele falou: será que Esaú é capaz de me perdoar depois de tudo que eu fiz? Como será que eu vou encontrar o meu irmão? Será que eu vou encontrar ele com o mesmo ódio que eu deixei ele há anos atrás? Mas ele então decide que é preciso ter coragem. Mudança exige de nós muita coragem. Mudança exige de nós perseverança. Mudança exige de nós uma atitude diferente. E Jacó, então, se coloca ali agora de uma outra maneira e fala: eu vou fazer diferente. E ele volta, então, para sua terra natal. Mas no caminho,
ele fala, Senhor, eu preciso novamente que o Senhor confirme se o que eu estou fazendo é de fato a sua vontade. Agora parece que ele aprendeu a lição, né? Colocar Deus em primeiro lugar e deixar que Deus conduza todas as coisas. E, para surpresa dele, Esaú esperava de braços abertos. Esaú estava cheio de amor por aquele irmão que ele não via há tantos anos. E o rancor que antes eles tinham, Deus já tinha resolvido no coração de Esaú também. E o encontro dos irmãos, então, acaba sendo um encontro emocionante. Encontro de pessoas que realmente fizeram aquilo que não agradou a Deus, mas que entenderam e aceitaram o perdão de Deus. Você também pode aceitar o perdão de Deus. Às vezes você pode achar que você foi tão longe nas suas atitudes, nas suas escolhas, que você acha que para você não existe mais perdão. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus de Jacó, de Esaú, é o mesmo Deus que hoje está te estendendo uma nova chance, que quer dizer para você, olha, mude. E eu estou aqui para te ajudar nessa mudança. Mas você precisa decidir. Quando você ora a Deus pedindo que Ele transforme a sua vida, quando você ora a Deus pedindo para que Ele faça uma transformação de dentro para fora, você está autorizando Deus a transformar você em um novo ser. O inimigo não pede licença assim. O inimigo não pede autorização para fazer mudanças. Ele simplesmente vai fazendo sem você nem perceber. Com pequenas atitudes, pequenas coisas do dia a dia, ele vai inserindo na sua vida uma vontadezinha de repente, abandonar isso ou aquilo, ou de começar a experimentar algo que você sabe que não é da vontade de Deus, e assim ele vai fazendo as mudanças na sua vida, te deixando longe de Deus. Mas Deus não é assim. Ele quer que você o autorize. Mas se você o autorizar e pedir a Ele, clamar, que Ele mude sua vida, mude seu coração, ai, você vai experimentar o que é realmente sentir uma paz, a paz que vem dos céus, que excede todo entendimento. Não é que seus problemas vão mudar e vão acabar de um dia para o outro, não. Infelizmente, não. Nossos problemas, eles não acabam na oração que nós fazemos a Deus pedindo por mudança, por perdão. Mas nosso enfrentamento diante da vida é completamente diferente. Porque nós estamos do lado mais forte, do lado que sabe de todas as coisas e que fará o impossível para que você se sinta digno novamente de estar na presença de Deus. E isso é transformador. Isso é maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que eu já passei por uma transformação assim. Eu deixei em um momento da minha vida que Deus falasse ao meu coração e entreguei a Ele tudo que eu tinha, que era a minha vida. E Deus a transformou. E eu desejo do fundo do meu coração que Ele também faça isso por você. Pode ser que neste momento você olhe e fale assim, Kelly, mas para você é fácil falar, porque você de repente já teve a sua família na igreja, talvez o seu trabalho não te exigiu sábado, talvez para você a vida tenha sido mais generosa do que para mim. Queridos, todos nós temos nossas lutas, as minhas lutas são grandes também, e eu sei que você também tem as suas lutas, mas não importa o tamanho da nossa batalha, o que importa é que o nosso general é Cristo Jesus, e Ele está disposto a lutar por nós. Olha que maravilha, você tem ao seu lado a força que move os céus para que você tenha uma vida que realmente aponte para o seu Salvador. Talvez nesse mundo nós nunca vamos experimentar de fato uma vida completamente feliz, com todos os problemas resolvidos. Isso é utopia para nós. Mas nós temos a esperança de que existe um céu, e que esse céu, sim, ele traz para nós um mundo perfeito, uma vida perfeita. E isso não vem de nós. É apenas Deus que pode nos dar. Então, o meu convite para você hoje é: venha fazer parte dessa mudança. Deixe Deus atuar na sua vida. Deixe que Ele traga para você aquilo que você não consegue. Que Ele transforme aquilo que você nem imagina. Deixe Deus atuar na sua vida. Assim, você conseguirá experimentar
um pouquinho do céu ainda aqui na terra. Eu espero do fundo do meu coração que você faça essas mudanças, que você vire a paz na sua vida, que você deixe que Deus construa um novo enredo para você. Eu tenho certeza que os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os que você tem para você mesmo. Uma frase de Ellen White que eu gosto muito diz o seguinte: se nós conhecêssemos a nossa trajetória, a nossa vida para frente, da forma como Deus a conhece, nós faríamos as mesmas escolhas que Deus fez para nós. Sabe o que isso quer dizer? Se você conhecesse a sua vida daqui até o final, tudo o que aconteceu na sua vida, que Deus guiou, você faria o mesmo, estando você no lugar de Deus. Então, deixe Deus no lugar dele, e que esse Deus ocupe o seu coração, e que você desfrute dessas bênçãos, a bênção que o homem aqui neste mundo às vezes não pode entender. Se você contar para um amigo que você vai deixar Cristo conduzir a sua vida e ele disser para você que isso é loucura, entenda que a loucura para esse mundo é a sabedoria de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana, que a vida de vocês seja realmente transformada e que um dia nós possamos lembrar de todas essas histórias que nós vivemos aqui neste mundo e nos lembrar de que Cristo conduziu da melhor forma e que a gratidão inunde nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Bondoso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor conduz as nossas vidas. Senhor Deus, muitas vezes nós fazemos escolhas que não são boas, mas nossa teimosia, nossa arrogância nos faz, Senhor Deus, ir para caminhos tortuosos. Que o Senhor seja misericordioso conosco, que nos ajude a mudar, que nós possamos ter a oportunidade, Senhor Deus, de fazer novas escolhas e que essas escolhas nos ajude a chegar mais perto de Ti. Cuida de nós, Senhor Deus. Abençoe a nossa família também, que nós possamos servir para os outros, assim como nós recebemos de Ti, que sejamos bênção para os outros, que possamos compartilhar com eles tudo aquilo que temos recebido de Ti. Fica conosco hoje e sempre, é o que lhe pedimos, não por merecimento, mas em nome de Jesus. Amém. 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 Kelly, muito, muito obrigada por tua participação, pela linda mensagem que você trouxe, falou profundamente ao nosso coração. Que Deus continue te abençoando. Querido amigo, um ótimo dia para você e que Deus continue escrevendo cada página, cada detalhe de tua vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Olho para o mundo e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade, no interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador.
você.